foi um furor, porque era obrigatório. E eu abri lá 3 turmas de dança moderna, com ex-alunas da Helenita Sayaka, que foi um sucesso espetacular lá na UF. Assim como abri a natação no horário do almoço. Então as turmas enchiam, porque é o horário que eles não tinham aula na universidade. Então, pegamos os espaços entre aulas para colocar disciplinas que podiam ser úteis ao desenvolvimento de cada um deles. Então, na escola, nós precisamos ter a reintrodução da música. A minha formação de primário e de secundário, eu tive música, cantei no Orfeão do Externato São José durante 5 anos, que era na Barão de Mesquita, agora acabou. Fiz 5 línguas: grego, latim, inglês, francês e espanhol, além de português. Então nós tínhamos uma infinidade de atividades que nos ocupavam. Nós não tínhamos tempo de ficar na rua bobeando, porque era cobrado. Então esse negócio de passar de ano por mérito, tem que passar, não. Se não tivesse nota, não passava mesmo. Então nós precisamos reintroduzir isso. E quanto ao aspecto da dança, o professor Denise vai desenvolver essa temática, da formação do profissional de dança. Essa formação é ampla, vai das escolas, das academias, até de clubes, quem sabe, né, das faculdades, e das escolas também. Então, eu sugiro a vocês pensarem ou repensarem a ideia de, através da arte de vocês, da dança, ajudarem na educação dos nossos jovens. Ritmo. Eu nunca me esqueço, eu formei grandes pivôs de basquetebol, obrigando-os a fazer dança de salão. Por quê? Porque para dar coordenação motora. Um pivô, geralmente são garotos muito altos, 2 metros, hoje em dia 2 metros é pouco para eles. Então que eles crescem muito, então a musculatura deles não acompanha esse crescimento, então eles ficam descoordenados. Então eu ia lá na Estudantina e contratava para aprender dança de salão, 2 a 2, um par de 2, e melhoraram muito. Alguns ficavam constrangidos, mas não, eu não fazia dança de balé clássico, né? Afinal, assim como grandes jogadores de basquetebol no mundo fazem balé clássico, tocam saxofone, remam, atividades que melhorem o desempenho deles naquela atividade. Então nós precisamos ser um pouco mais polivalentes. Então a dança é muito importante como um aspecto de coordenação motora e de reencontro do seu eu, do seu centro. Aqui nessa dança moderna que eu tenho visto se falar muito em centro de gravidade, né? O controle do eixo, aquele negócio todo. É o que nós fazemos no basquete. É o controle do eixo. Se não tiver aquele controle, não finta, não passa, não dribla, não faz nada. Tem até exercício específico para aquilo. Então está dado o recado. Eu gostaria que vocês pensassem bem nessa ponte, nesse aspecto. E a professora Denise agora falará sobre o que realmente cala mais fundo em vocês, que é a formação de dança no Brasil. Oi, gente, boa tarde. Bom, Murilo já me apresentou. Para quem não me conhece, eu sou Denise Aquarone, sou artista, bailarina. E estou hoje aqui com a alegre função de falar com vocês, da gente conversar sobre o ensino da dança no Brasil. Em primeiro lugar, eu queria dizer que faria parte dessa mesa a professora Ângela Ferreira, uma profissional de dança altamente qualificada aqui do nosso estado, coordenadora de licenciaturas em dança, porém ela teve um problema de agenda, um outro compromisso, enfim, deu chabu na agenda e infelizmente a professora Ângela não pôde ficar, mas passou para mim mais ou menos vou tentar cobrir um pouco, preencher um pouco a lacuna da Ângela. Inclusive ela deixou até aqui um material que depois vocês podem pegar do curso de licenciatura, tá? Daqui do Rio, que era a antiga universidade, que acabou e agora já foi encampado pela Cândido Mendes. Ela deixou um material de divulgação, depois vocês, por favor, peguem e tal. E eu vou tentar preencher um pouco, falar
por mim e por ela. Ela inclusive, estava aqui também, estaria aqui, como representação no Congresso do Fórum Nacional de Dança, ao qual ela faz parte da diretoria. Eu também sou membro filiado do Fórum Nacional de Dança, então faço aqui a representação do Fórum também, além de estar aqui representando também o Colegiado Setorial de Dança, que eu sou representante da região Sudeste, e o Conselho Municipal de Cultura aqui do Rio, da dança. Bom, mas vamos ao nosso assunto, que é o ensino da dança. Eu pensei o seguinte: em vez de eu ficar aqui falando, fazendo discurso, eu poderia explicar, falar uma opção de coisas para vocês, mas eu acho mais interessante, eu gosto muito de bate-papo, de fazer uma troca. Às vezes eu fico falando, e as dúvidas, né, as pessoas querem perguntar. Então eu pensei da gente faço aqui uma proposta para vocês, da gente fazer um bate-volta que eu acho mais legal, né? Vocês me perguntam o que vocês têm de dúvidas, né? Me façam as perguntas, me façam as provocações e eu vou respondendo. E assim a gente vai desenvolvendo a nossa conversa e fica uma coisa mais objetiva, né? Porque às vezes eu posso estar falando de uma coisa que talvez, eu sei, não seja o foco de interesse, e eu acho que dessa forma a gente cobre melhor. Antes de mais nada, eu só quero dar uma explanada assim básica, né? Para a gente também ter algum parâmetro. Quando a gente fala de ensino da dança, a gente está falando das formas de ensino que existem no nosso país. Quais são? Nós consideramos que existem 3 formas de ensino da dança, que é o ensino formal, o ensino não formal e o ensino informal, né? O ensino formal é aquele ensino que ele é regulamentado, que ele tem uma metodologia organizada, que ele é ligado, né, a algum órgão público, a uma secretaria. Então a gente está falando das escolas técnicas profissionalizantes, aquelas que têm processo dentro das secretarias, do MEC, do Ministério da Educação, e dos cursos de nível superior, tanto licenciaturas quanto bacharelados ou qualquer outra formatação de cursos de nível superior, incluindo aí toda a extensão dos mestrados, doutorados, né, especializações e tal. Então esse é o universo do ensino formal, quer dizer, aquele curso que ele é amarrado, ele é preso a uma legislação, que você recebe um diploma, é oficializado. O ensino informal é aquela atividade de dança que acontece de maneira, exatamente como o termo diz, totalmente informal. É a dança que acontece na pracinha, é o grupo de dança de dança popular que está se apresentando ali na cidade, na igreja. É aquele onde a dança acontece, explode, mas que não há nenhuma intenção de formalização. Ninguém está ali para formar nada, com uma intenção de criar uma metodologia ou qualquer coisa assim. É apenas a explosão da dança, a manifestação da dança, na sua forma mais primitiva no sentido de espontânea, entendem? Então essa é a dança informal, é aquela dança de rua que acontece ali, que junta aquele grupo, o pessoal dança, fica contente, bacana, acabou, né? Não é presa a nenhum outro contexto, a nenhum outro objetivo. Então nós falamos da formal e da informal. Agora a não formal, qual é a não formal? A dança não formal vamos dizer assim, atualmente, a gente pode dizer que é 99% da nossa dança, que são o que a gente chama do ensino das academias, os famosos cursos livres, né? Onde são os locais onde existem, o ensino da dança acontece, porém de maneira não oficial. Ele não as escolas não são regulamentadas, não tem um processo formal de educação, de ensino, não existe uma metodologia específica, não existe uma obrigatoriedade da qualificação daqueles professores, enfim, é o que a gente só conhece, né? São todos os estudos, as academias, assim também acontecem em projetos, em clubes, onde o ensino da dança acontece de maneira não formal. Então essas são as 3 formas que nós temos de ensino, sendo que a grande maioria, né, ainda está dentro deste universo do ensino não formal. O ensino formal, nós temos um número já mais de uns anos para cá, ele realmente cresceu, ele incorporou. Mas eu tenho até alguns dados aqui, eu acho até interessante passar para vocês. Por exemplo, nós temos o número de escolas técnicas, realmente eu não tenho essa informação para dar, mas também não é difícil da gente descobrir, embora ele
esteja crescendo bem, né? Mas, por exemplo, nós temos atualmente 29 instituições de ensino superior de dança. Aí inclui universidades, faculdades, centros universitários isolados e tal. 29 no Brasil inteiro. Então vocês vejam que ainda é muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Sendo que desses 29, lógico, tem uma concentração, né? Na região sul, sudeste, São Paulo, Porto Alegre, a Bahia, que foi a primeira faculdade de dança do Brasil, que é a UFBA da Bahia e tal. Tem Goiás, já temos faculdades, mas temos estados do Brasil, do tamanho de países da Europa, que não tem ainda nenhuma faculdade. Então, mesmo num país continental como o nosso, 29 é um número ínfimo, né? E escolas técnicas também. Vocês parem para pensar, né? Só no estado do Rio de Janeiro, quantas escolas técnicas nós temos? E eu acredito que, assim, de lembrança, acho que umas 6 ou 7 no máximo, um estado. Então, quantos municípios do Rio, nós temos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, quantos municípios não tem escola técnica de dança? Né? Provavelmente 91, ou 90. E em outros estados enormes, muito maiores que o estado do Rio de Janeiro, então aí a coisa o quadro já é bem mais complicado, né? Então, fazendo já uma provocação para vocês, a gente pensa, o ensino da dança é realmente um nosso grande problema, no sentido de que o bailarino, infelizmente no nosso país, quem quer viver da dança, se sustentar, acaba dando aula, né? A gente sabe, todo mundo faz dança e quer viver da dança, acaba dando aula, porque vai ganhar dinheiro como? Quem vai contratar? Cadê os grupos? Cadê os corpos de baile? Cadê as companhias independentes, como se sustentam? Aqui, as poucas que existem, subsistem à custa de alguns editais, que é aquela coisa, às vezes a gente tem edital, às vezes não tem, depende de tudo, né? E grupos estáveis de dança, quais nós temos no país? O Teatro Municipal do Rio de Janeiro é a única companhia de balé clássico do Brasil, né? Fora isso tem o Guaíra. O que mais? O que mais que nós temos? Não temos. Então viver de dança, dançando, é muito difícil. Muito difícil. Então todo mundo acaba dando aula, né? Só que nem sempre o artista quer dar aula. Ele não quer. Quem começa a dançar não é, eu vou aprender a dançar porque eu vou dar aula. Não, a gente aprende, né? Menor, pequenininho, dançar porque gosta de dançar. O artista quer dançar, quer ir para o palco. Só que a carreira é complicada, é difícil, então todo mundo acaba dando aula. Então a gente junta um contingente enorme de profissionais, todos em sala de aula, querendo ou não, gostando ou não, podendo ou não, estando apto ou não, né? Aí as academias começam a proliferar, porque, enfim. E aí temos nós aqui discutindo o ensino da dança. E por aí vai, o assunto pode ser puxado. A gente tem também a questão da dança na escola, que é uma questão muito interessante, que a gente tem que começar a conversar sobre isso, né? A gente sabe que por exemplo, para você entrar como um profissional de dança dentro da escola, quando eu digo escola normal, regular, né? Pública ou privada, mas a rede escolar, você tem que ter licenciatura. Porque para você fazer um concurso público, você tem que ter licenciatura. Então, mas é um grande caminho, né? É a continuidade dos estudos, é o nível superior. Então, quem gosta de dança, quem está fazendo dança e quer continuar os seus estudos, vai fazer faculdade de dança, gente, que o caminho é esse. Antigamente, quando eu era garota, bailarina, nem existia faculdade de dança. Então eu tive que fazer um curso superior de outra coisa que não era dança, mas se houvesse dança naquela época, com certeza eu faria, né? Então é isso, porque é mais uma porta que se abre pra gente. Com um curso superior você pode fazer um concurso público, né? A arte já faz parte do conteúdo escolar, né? Já é obrigatório o ensino de arte nas escolas. Só que essa arte está distribuída, ela pode ser música, artes plásticas, dança, depende se a escola tem professor de dança, ela vai botar dança. Se ela não tem, ela não vai, né? A nível estadual, até a professora Ângela Ferreira, hoje a gente estava conversando sobre isso, já existe
Existe um grupo, inclusive ela faz parte do Conselho de Educação, e que a nível estadual o trabalho já está pronto. Os editais estão correndo, estão tendo vários concursos públicos para professor de dança. Infelizmente, o município do Rio de Janeiro não tem ainda isso, porque a gente não tem o cargo de professor de dança instituído no município do Rio. É uma nova briga para a gente do Conselho correr atrás disso. Mas, para vocês verem que é o caminho. Em outros estados, né, aí tem que fazer parte da política estadual, da política de culturas. Aí a gente tem que começar a pensar naquela linha da implementação do Sistema Nacional de Cultura, que vai desenvolver os conselhos, os planos municipais de cultura. Dentro desses planos tem que constar a dança dentro das escolas e muitas outras estratégias para o fomento e crescimento da dança como profissão, né? Isso tudo a gente pode estar embutindo todas essas ideias, essas metas, essas diretrizes dentro do conteúdo dos planos municipais e estaduais de cultura. Perguntem. O que vocês gostariam de saber? Quais são as dúvidas? Façam perguntas sobre o ensino de forma geral. Vamos fazer uma troca, um bate-papo, que eu acho que fica mais legal. Ninguém tem dúvida nenhuma, não é possível. Pergunta, gente. Sobre ensino formal, sobre ensino não formal, quem dá aula aqui, quem dá aula ali, vai lá, pergunta. Você tem razão. Por exemplo, no caso do Mais Educação e tal, é um projeto, foi uma ação, é uma linha de frente, né? Agora tem toda essa problemática que a gente conhece, inclusive porque quem são essas pessoas que estão lá dando aula, como que elas são escolhidas, por que vias, por que canais. A gente sabe que a maioria das escolas não tem espaços adequados. Isso tudo faz parte desse processo que eu estava colocando, que a partir do momento que a dança esteja instituída de fato nas escolas, aí essas coisas vão vir, né? Porque, por exemplo, o Mais Educação e qualquer outros projetos são ações e que vão ser propostas por outras vias. Mas, por exemplo, a partir do momento que a dança faz parte do conteúdo da escola, primeiro, contratação de professores vai ter que ser via concurso público. Isso já, né? Você já qualifica, você já sabe de onde que vão vir aqueles professores, há uma seleção, né? Aí a escola realmente vai se adequar. Poxa, a escola vai ter aula de dança, então vamos ter que ter um espaço aqui que seja adequado. Eu não vou botar as crianças para fazerem aula de dança num piso de ladrilho, numa quadra de cimento. Enfim, a gente sabe que os problemas são econômicos também, mas aos pouquinhos, né? Eu dei sorte de trabalhar em 2 projetos que tinha barra, espelho e uma sala própria, graças a Deus. Mas assim, é sorte. Até para quem é contratado. E eu tive uma dúvida, porque, por exemplo, eu tenho DRT, mas eu não sei se eu posso atuar sendo contratada, eu acredito que não, com o documento. Contratada por quem? Depende, é isso que eu estou dizendo, depende de como, por exemplo, através de um concurso público, não, a não ser que você tenha nível superior, né? Então, aí, quando você concluir o seu curso de licenciatura em artes, aí você vai estar apta a fazer um concurso público e ser contratada como professora de artes, tá? Agora, o DRT, ele é o registro do profissional de dança enquanto artista, né? Mas ele é uma formação de nível técnico, ele não é um diploma, um certificado de nível superior. Para concursos públicos, para a rede formal de ensino, você tem que ter nível superior. Oi.
Fala alto. Essa questão do espaço e da barra, espelho, chão perfeito, para a escola, eu acho que às vezes a gente pode estar indo num lugar meio estranho, porque assim como em música, na escola, eu não vou dar um estilo, eu não vou ensinar samba, eu não vou ensinar chorinho, eu não vou ensinar rock, eu vou ensinar música de forma mais ampla, a dança é na mesma história. Com certeza. Então, eu não vou precisar de um espelho, uma barra, porque eu vou dar uma aula de balé dentro da grade. Mas o mínimo é ter. Sim, claro. A dança é porque a gente tem que entender o seguinte, o conceito de dança na escola, né? Normalmente, a gente não vai para uma escola pública, regular, a gente não vai levar aula de balé, aula do jazz, do sapateado. A dança na escola, ela tem um outro patamar, um outro entendimento. É a dança-educação. O processo de dança-educação é essa dança que deve ser levada para a escola. Porque a escola não vai formar um bailarino, não é nem o ambiente para isso, não é o objetivo, não é esse. Né? Aquela professora de dança, se ela detectar um grande talento ali, ela pensa aquela criança, ela chama pro pai, mãe, diz, olha, encaminha, poxa, né, talentosa, mas ali na escola não é um ambiente para isso. Né? É que acontece que muitos projetos, principalmente projetos sociais e tal, né? Então coloca aula de balé, aula disso, daquilo, mas aí é um outro ambiente, é o ambiente do projeto, aí já é um outro objetivo, é um outro foco. Agora, na escola mesmo, regular, a intencionalidade da dança ali é outra. Né? Não é para ensinar balé, para botar sapatilha de ponta, nem nada do gênero. É a dança educação, que é o processo de entendimento do que é dança, em todo o seu contexto. Sim. Eu acho interessante porque uma vez eu fui numa escola, tem uma escola no Leblon, ali é municipal, é ali em frente, enfim, ali perto da Cobal. E lá a diretora do colégio, pelo menos a da parte do ensino fundamental, ela era de dança. Então, ela colocou, ela tem, lá nessa escola tem espaço com barra, com espelho, chão apropriado, e eles dão aula de dança, de balé, de coisa na escola, e também tem um teatro também muito legal, com espaço para os alunos assistirem espetáculos na escola, e eles dão aula de circo também, tem tecido. Isso aí aí vai fazer parte da realidade de cada um, né? Das possibilidades, da realidade, como é que é aquele contexto que se desenvolve, você falou, a pessoa é de dança, então já tem o outro. Mas, normalmente, a ideia da dança na escola é a dança-educação, é levar, né, o conceito de dança para dentro do ambiente escolar. Oi. Dá licença, vem cá, Marcelo. Então, convidado nosso aqui, Marcelo Estrela, profissional de dança, amigão. Senta aqui, Marcelo. O Marcelo pode contribuir bastante aqui com esse tema, porque ele tem escola, é dono de academia, trabalha com projeto e tem o mais novo ponto de cultura de dança da cidade, trabalha com dança de rua e tem uma experiência muito bacana e pode contribuir com a gente. Sim. Primeiro eu quero cumprimentar a banca. Obrigado. Quero parabenizar o evento, a proposta, desse momento também, dessa mesa de debate. E meu nome é Elizabeth Barros, eu sou coordenadora de Arte e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, da PUC Goiás, onde tem núcleos de dança, núcleos de música, núcleo de artes visuais, etc. Né? E eu queria só assim, a opinião da mesa, né, a opinião da banca, sobre nesse mundo tecnicista e cada vez mais desumanizado, qual a opinião das vossas senhorias para que a formação em dança contribua para formar cidadãos da humanidade e não meros repetidores tecnicistas e de normas? Eu me autorizo a responder humildemente. Eu estava vendo aqui a exposição da professora e ela falou também em conselhos. Eu vou responder. Eu fui a primeira pessoa no Brasil, desculpe a imodéstia, a me colocar contra o CREFES, os CONFEFES. Por quê?
porque o atual e vitalício presidente do CONFEF vivia na minha casa, que é a minha ex-esposa, falecida mãe da Rebeca, da Andréia, e a minha irmã trabalhavam com ele no Centro de Cultura do Rio de Janeiro, de Educação Física. E o CONFEF vive uma luta renhida contra as danças e as lutas. E comigo também, porque eles querem acabar com a minha ação no desporto, mas não podem porque eu sou o mais qualificado deles todos. Eu tenho todos os cursos possíveis e imagináveis, então eles não podem vir contra mim, inclusive assinado por governos. Um conselho não pode ir contra a minha especialidade quando o governo me formou oficialmente. Por que eu toquei nesse assunto? Tem muito a ver com a senhora. A proposta da dança, das artes, dos desportos, como eu falei, o tripé, nas escolas, ela só será factível com uma boa formação dos futuros professores em universidades e com um afastamento drástico e definitivo dos conselhos. Porque é um absurdo que o CONFEF, aqui no Rio de Janeiro, não permita que professores de educação física que passem em concursos assumam o seu cargo sem que, se não for membro do conselho. Isto é uma intromissão altamente... Ele está indo de encontro à formação que o país deu a esses professores. Essa é uma luta renhida, política e profundamente desumanizada. O que a escola tem a oferecer ao cidadão brasileiro em sua formação completa? Não confundamos cultura com educação. É o acúmulo de processos educativos que gera cultura. Então, o nosso jovem é um jovem desassistido. E escolas particulares, inclusive, ousam, esse é o termo. Eu digo isso porque o filho meu mais novo, o que foi? Gil! É que o filho meu mais novo, ele chegou em casa, pai, não posso fazer natação. Por quê? Porque tem que pagar na escola que eu estou. Eu fui lá no Santa Mônica, que é famoso aqui no Rio, e acabei com o diretor. Eu vou à polícia agora. Eu estou pagando o ensino do meu filho. E a educação física tem que ser integral. E se tiver arte, integral. Se tiver teatro, é integral. É obrigação. Forma-se um cidadão quando se cerca esse futuro cidadão de possibilidades de aprendizagem. O equilíbrio no sapato de ponta, no balé, ou o controle do eixo na dança moderna, ou do salto equilibrado na ginástica olímpica, ou do rolamento, ou do chute, ou do passe, ou da cortada, isso tudo enriquece o futuro jovem. São experiências de domínio físico que extrapolam para o mental e para o afetivo. A atividade física é a única que domina os 3 índices: cognitivo, afetivo e psicomotor. É o único. As disciplinas acadêmicas não utilizam o psicomotor. Então, se você tem a possibilidade de formar jovens dentro desse tripé afetivo, cognitivo, psicomotor, nós não podemos hesitar. Temos agora no Brasil, no momento, 22 mil técnicos chineses de nível superior contratados pelo governo para mão de obra. 38 mil médicos cubanos. Por que nós não podemos formar nossos profissionais? Que interesse? Então esse que é o problema. Então, concordo com a senhora, mas nós só atingiremos isso quando dotarmos nossas escolas e os nossos alunos de um ensino universal. Senão não vamos chegar a lugar absolutamente nenhum. Em 2016 está aí na Olimpíada, nós vamos fazer a festa mais uma vez para os estrangeiros. Se tivermos uma medalha de bronze vai ser muito. Agora temos estádios maravilhosos, ginásios maravilhosos, piscinas maravilhosas e empreiteiras, dirigentes enriquecendo brutalmente. Eu conheço eles todos. Por acaso eu sou pobre.
Então, essa pergunta foi bem colocada e eu acho que o caminho é esse. A formação do profissional ser superior, por que não? Mas depois que vocês se formarem, que você encontre trabalho nas escolas. Você encontre trabalho em lugares dignos de desenvolver o seu trabalho. Mas isso é possível com a mobilização. Se mobilizem. Dizem que o artista é muito fechado em si, ele é muito egocêntrico, ele defende muito o lado dele. Se vocês se unirem, a coisa anda. Em torno do sindicato, em torno das suas associações, das suas escolas. Isso sim, aí vocês vão ganhar um terreno, vão ganhar a confiabilidade da sociedade. Porque quem vai promover você não é o governo, não, né? Quem vai promover você é a sociedade em que você vive. Desculpe, eu me estendi demais. Está respondido? Está contemplado? Pois não, pode falar. Boa noite. Eu concordo com o que você falou, mas eu não sei como é a realidade aqui no Rio de Janeiro. Eu venho de João Pessoa, na Paraíba. Beleza. Eu gostaria de saber se existe algum posicionamento do Fórum Nacional em relação ao monitoramento de instituições de ensino que empregam profissionais que não são licenciados. Essa realidade é muito comum na minha região. Então, como nós poderíamos combater, ou a quem nós poderíamos nos dirigir, ou até incentivar esses profissionais que estão atuando de maneira irresponsável, ilegal, por não procurarem um sistema formal de ensino? Quando você fala em instituições que empregam, que tipo de instituições você está se referindo? Ensino Escolas mesmo, de ensino regular, de ensino regular? De educação infantil, de ensino fundamental 1. Olha, a escola formal, se ela contrata o professor via concurso, tem que ser, só pode ser licenciados, porque, pela Lei de Diretriz e Base do Ensino Brasileiro, você só pode prestar concurso público se você tiver nível superior. Agora, existem esses projetos, como, por exemplo, foi citado, o Mais Educação, são projetos para aumento de carga horária, e aí a própria secretaria, a própria rede pública, ela cria esses mecanismos. Por exemplo, tem aquele amigos da escola, não sei o quê, que são pessoas, qualquer pessoa que vai. Então, isso tudo é muito criticado. Todos esses órgãos, o próprio colegiado e tudo, a gente faz reunião, a gente critica porque a qualificação é muito importante dos profissionais e tudo. E aí é isso, depende de que forma aquele projeto, o processo está sendo desenvolvido. Não, mas a minha realidade é que isso acontece também dentro das escolas particulares, dentro de berçários, que não estão ligados à iniciativa pública, mas sim à iniciativa privada. Então, a quem nós devemos nos reportar, até em nível nacional, ou estadual, ou municipal? Olha, é complicado, a parte de ensino. Quando você entra no ensino particular, você está falando de escolas regulares, de colégios. Aí eu acho que a denúncia pode ser encaminhada ao Ministério Público. Ministério Público. Aqui no Rio seria encaminhado ao Ministério Público, Oi, vocês estão querendo falar? Pode falar. Foi falado que para selecionar uma escola particular, o público correto é ter uma licenciatura, obviamente se for atuar na área de dança, licenciatura de dança. Sim. Visto que 99% das escolas de dança estão num ramo não formal, mas para que essas escolas venham se ter um registro regular como CNPJ, existe a obrigatoriedade de que esse profissional seja formado em artes, porque você não consegue fazer um cadastro físico sem essa formação, como, por exemplo, esse cadastro novo que tem aí, Vivo Empreendedor Individual, todo mundo tirando CNPJ. Na área da arte, você não consegue fazer, porque a arte tem uma formação. Mas nesses 99%, como que é feito o controle dos profissionais que ali estão, visto que o DRT dá o direito da pessoa dar a aula, mas não diz o profissional que está ali trabalhando. Existe algo que regulamentarize isso, que
existir a qualidade desses profissionais, além da prova, do DRT que você faz, para se dar aula em alguma academia? O DRT é o registro do artista, DRT, que é vulgarmente chamado, na verdade, né, DRT, Delegacia Regional do Trabalho, mas já virou cacoete a gente chamar de DRT. Mas o registro profissional, ele regulamenta, ele foi criado, é a lei do artista 6533, que é a lei do teatro, do circo e da dança, né, uma lei conjunta. Ela foi criada para regulamentar o trabalho do artista. Então, por exemplo, para você ser contratado, assinar um contrato de trabalho, ter uma carteira de trabalho como artista, bailarino ou dançarino, você tem que ter seu DRT. Se você não tem, você está incorrendo em exercício legal da profissão, né? Porém, o ensino não faz parte dessa lei. Na Constituição brasileira, todo o ensino, né, que acontece no Brasil, ele faz parte de uma outra lei, que é a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Brasileiro, certo? Então, para você dar aulas em fazer concursos públicos, dar aula na rede regular de ensino, você tem que ter licenciatura, ponto, tá? Agora, o ensino não formal, aí você não tem que ter, você pode dar aulas, entendeu? Mas não tem como ter controle sobre isso. A verdade é essa. Quem vai controlar? Você está dando aula numa escola, numa academia. É um curso livre, certo? Quem vai controlar isso? Espera aí, só um instantinho, que isso é uma parte importante. Não tem como ter um controle, entende? Quem vai controlar? Quem teria que controlar, vamos pensar, é o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho vai mandar fiscal... Seria o Ministério do Trabalho pelo motivo de ser uma empresa? Não por ser uma empresa, mas por estar sendo exercido uma atividade profissional. Entendeu? Não em cima do foco da empresa, mas por ali estar um profissional exercendo uma atividade profissional, que é uma atividade regulamentada, porém não está no foco o ensino ali, entende? Então, na verdade, não existe. Por isso a encrenca do ensino não formal é tão encrenca, é tão complexo o assunto, porque é muito difícil de você fiscalizar isso. Imagina quantas milhões de academias nós temos. Quem vai fiscalizar isso? Sabe quantos fiscais para a cultura nós temos aqui no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? 3. Você acha que alguma dessas 3 criaturas vão fiscalizar a academia lá? Gente, não vai acontecer. Não vai acontecer. Fala, querida. Não, peraí, querida. Escola de danças, por exemplo, escola de dança, se for ensino formal, uma escola técnica, você tem esse controle. Mesmo porque para você dar aula numa escola técnica, agora, pela nova legislação que saiu, só com nível superior também, tá? Escola técnica, profissionalizante. Agora, em academias, nesse mundo dos cursos livres, você não tem como... Quem que vai fiscalizar? Porque a melhor parte do ensino de dança que a gente tem atualmente no Brasil, não acho que deveriam criar uma forma ou um investimento maior em cima disso, porque assim, é a vida de muitas pessoas, sabe? Até na qualidade. Sim, claro. Mas como que se cria isso? Quem investe nisso? Quem vai investir para criar isso? O governo? Mas é curso livre, é iniciativa privada. E a culpa disso aí entra a regra, entra as leis do estado, do município. Entendeu? Por exemplo, para você abrir uma academia, o que você precisa? Você precisa ir na prefeitura, né? Aí você tem que ter um CNPJ, você tem que ser uma pessoa jurídica, você tem que pagar a taxa do bombeiro, todas as taxas que a prefeitura... Alguém te pergunta em algum momento, mas você te pede alguma documentação, mas você é o quê? Para você vai abrir uma academia de balé, você é o quê?
Alguém pergunta isso? Deveria, mas pergunta? Não. Sim, mas para isso, querida, leis precisam ser alteradas. Aí entra toda uma estrutura que você vai incomodar uma outra, a parte da iniciativa privada, do direito de cada um. Por exemplo, quando você vai abrir um comércio, a prefeitura não está interessada se você vai abrir uma academia de balé, uma lojinha de doces, um restaurante. Ela quer que você abra o seu comércio, que você pague seus impostos e ponto, acabou. Ninguém está interessado nisso. Agora, dentro do âmbito do ensino formal, aí é diferente, porque aí você tem leis que regulamentam. Aí é que pega, aí é que tá. Entendeu? Aí você não pode fazer o que você quiser, você não pode contratar quem você quiser, porque você está dentro de um mundo que é todo fechado por leis, por regras, por critérios. Agora, no mundo não formal, você não tem, você é não formal, por isso chama-se curso livre. Entendeu? Aí é que está o problema. Fala. Gostaria de complementar a resposta. Peraí, só um instantinho que ela levantou o braço lá em cima. Peraí, gente. Da escola particular, você pode estar dentro da escola particular e funcionar enquanto curso livre. Então, por isso que é muito bom. Sim, também tem isso. Exato. Tanto que a aula que você dá nesse tipo de curso não é dança educação. Exatamente. São as famosas terceirizações, né? Tem muita escola que contrata, né? Eu não sei qual é o acordo que a escola faz com o professor, mas tem aquele grupinho de professores que dá aula de balé, de jazz, não sei o quê, não fazem parte. Exato, é. Os pais pagam a parte, uma taxinha, né? A escola... Exatamente. Sim, exatamente. Sim, exatamente. Se o professor faz parte do corpo docente da escola, ele só pode estar pelas vias da lei, né? Tendo licenciatura e tal. Mas se ele faz parte desses profissionais que são contratados, às vezes eles contratam para dar uma aula de música, uma aula de balé, até judô, capoeira, não sei o quê, mas não faz parte do corpo docente da escola. Enquanto o curso livre, quem tem que cobrar isso somos nós que estamos pagando para aquele curso. Exatamente. 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 Eu não vou fazer aula com ele se eu não acredito nisso. Tudo bem, minha filha. Parabéns, isso aí. O mercado vai exigir que os profissionais qualifiquem. Exatamente. Lógico. Exatamente. É o caminho mais difícil, mais trabalhoso, mas é o correto. Exatamente. É que também rola um pouco de preguiça, né? Do lado de é mais barato. São muitas. Tem essa exigência de qualificação de quem paga por esse serviço. Se quem paga por esse serviço está satisfeito com isso, continua investindo em profissionais que não são qualificados, eles vão continuar exigindo. Exatamente. É o que a gente chama de livre mercado, né? A gente oferece o que quer. O consumidor que está aí para comprar. Ele compra mercadoria de nível inferior ou a de nível superior. Aí é a livre oferta, é o livre mercado, exatamente. Infelizmente ou felizmente, não sei, mas o universo dos cursos livres é assim, é lei da oferta, né? Realmente, o que a colega ali falou, ela tem toda a razão. É uma questão de informação, da gente também se buscar a nossa melhoria da nossa própria profissão, informar, né? Mas a gente sabe que o dono da escola contrata quem ele quer contratar, por um salário menor, né? Aí vem a parte econômica, enfim, a gente sabe que é complicado. Mais alguma coisa? Fala. Gostaria de complementar a resposta para a Beth em relação à formação de cidadãos pelo meio da dança. Eu acho que nós, enquanto professores da dança, nós somos responsáveis por instigar isso em cada aluno. Então, assim, o circo, a dança, a educação física em si, todos os esportes, levado para o ramo profissional, ele exige muita disciplina de cada praticante. Então, é a gente usar essa disciplina ensinada no esporte para a vida, para a educação, para o estudo, para a escola, tudo em si. Então, acho que isso deve ser instigado principalmente por quem está dentro de sala de aula em si. E eu gostaria de fazer uma pergunta referente ao ensino formal para os bailarinos.
Porque hoje em dia, por exemplo, eu quero ser bailarino, eu quero palco, e eu já fui aconselhado muitas vezes a não ir para o ensino superior, porque o ensino superior não forma bons bailarinos. Os bons bailarinos são formados pelas companhias, pelas escolas ao nível não formal. Então, isso tende a mudar, isso tende a continuar, e se tende a continuar, quais são as nossas opções? Olha, eu vou te dar uma resposta até pessoal minha, tá? O ensino superior, o objetivo dele não é formar bailarino, né? A faculdade, mesmo o bacharelado, né? Você não vai entrar para um bacharelado com 20, 19 anos, passar 3 anos, às vezes 3 anos e meio, 4 anos no máximo, e achar que ali você se formou como bailarino. A dança é a vida toda, né? Independe, não estou dizendo que você tem que ter começado pequenininho, muita gente começou com uma idade mais avançada e foi em frente e tal. Mas não é ali, né? O objetivo do ensino universitário não é esse, eu não vejo como isso, assim. Entendeu? Então eu acho assim, é a continuidade dos estudos. O nível universitário é você querer continuar se aprimorando, tanto faz, aí também é minha visão pessoal, tá? Tanto faz se você tem inclinação para o magistério ou não, você quer atuar como profissional de dança, como bailarino, mas você quer saber mais, você quer completar a sua educação, você quer ser um profissional, um bailarino mais informado, né? Porque a gente também não dança até 70 anos de idade, a vida média do bailarino é uma vida curta, né? E depois você vai fazer o quê? Então, eu acho que estudo nunca é demais, conhecimento nunca, só vai somar até a sua prática mesmo profissional como artista, como bailarino. Então, estudar sempre, nunca parar, sempre procurar mais e progredir e tal. Agora, você não vai, na faculdade, adquirir a sua formação como bailarino. Aí isso é na prática, no dia a dia, é na escola, é no estúdio, é na academia, é tudo junto, entendeu? Isso é que vai fazer te formar como um bailarino. O ensino superior é um complemento super importante, até para você dar continuidade à sua vida profissional e tal, mas não é o foco objetivo da tua formação, tá? Oi. Então, eu queria só voltar na questão não era esse o argumento do CONFESP, exatamente porque não tem essa fiscalização, quem está dando aula em academias, então eles tiveram esse argumento, que seria uma maneira de fiscalizar essa qualificação, né? Na verdade, o CONFEF, ele se utilizou de realmente uma fragilidade nossa, né? Eles foram muito espertos, porque eles foram no calcanhar de Aquiles, realmente, né? Só que o discurso deles foi equivocado. Acho que o maior equívoco dentre vários,